Bom dia, delegada. Seja bem-vinda aqui aos mais de 1 milhão de amigos do Bom Dia e agora para todo o Brasil, pela banda KU, pelas antenas parabólicas digitais. É triste a gente relatar um caso como esse, mas é mais comum do que a gente imagina, né, delegada? Bom dia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos. Infelizmente, sim. Ainda nesse mês, no mês de março, a gente se deparou também com a situação semelhante da vítima ter sido ação de tentativa de feminicídio, como quando a gente foi cumprir o mandado, a vítima já tinha com relacionamento. E isso é muito preocupante e a gente dá esse alerta, porque situações como essas que iniciaram como tentativa de feminicídio, se ainda perdurar esse tipo de relacionamento, fatalmente chegará à situação do feminicídio consumado. Isso é escalonado, né? Isso cientificamente é provado, né? Que começa com um aperto no braço, um grito, uma verbalização mais forte e que muitas vezes termina com a morte, né? Nesse caso específico, como é que funcionava esse cárcere? Na verdade, eu até chamo a atenção que esse rapaz que foi preso, né, por força de prisão preventiva, ele já tinha uma situação de violência doméstica familiar em relação a outra companheira. Então, isso já era corriqueiro dele, né? Então, tudo iniciou, né? Pelo menos a questão da notícia crimes veio no mês de janeiro, por volta do dia 21, iniciou através da DEAN Sudeste, através da delegada Alexandra, e aí a própria mãe procurou a delegacia, relatou a situação, teria se deparado com a filha dentro da casa, né, com o companheiro, na situação que estava amarrada, extremamente espancada, com sinais de violência sexual. A própria mãe relatava que era corriqueiro ele sair de casa e deixar a mulher trancada. Então, ela vivia numa situação de cárcere privado. E em conversa comigo, a delegada me passando, a gente chegou com a delegada. Realmente se trata de uma situação de tentativa de feminicídio. Questão de atribuição, os autos foram remetidos para a delegacia realizada. É bom deixar claro para quem é leigo, para quem não entende, porque o GC fala estuprar a própria companheira, mas falar que se ela não era mulher dela, não é sobre isso, né? É sobre a negativa, do não querer mais. Eu não quero mais isso para minha vida. E aí passa um segundo momento, né, delegada? Isso. Eu chamo alerta porque, assim, a violência doméstica familiar, ela não é somente a física. E essa conversa que a gente está tendo é muito importante. Existem as outras formas de violência, violência doméstica familiar, inclusive a sexual. Qualquer relação sexual não consentida, independentemente de ser em sociedade conjugal, é estupro. Deve ser denunciado, sim. Isso é importantíssimo. Você que está em casa, nós aqui do Bom Dia que temos uma audiência feminina muito grande, é importante que você dê esse grito pela sua liberdade, que você dê esse grito pela sua vida. Mulher não é objeto, mulher não deve ser tratada como um objeto. E é por isso que existe hoje uma grande rede de ajuda, uma grande rede de proteção, que vai desde a delegada, que vai desde a delegacia, da agente, do agente, até toda essa super proteção e ajuda psicológica. Mas assim mesmo, às vezes as mulheres têm medo, né, delegada? Exato. Porque assim, é muito complexa a questão da violência doméstica familiar. Eu chamo até um alerta assim, porque mas ela voltou para o companheiro que agredia. Gente, eu até tenho aquele famoso ditado que eu acho terrível, né? Tem mulher que gosta de apanhar, né? Não existe mulher, nem pessoa nenhuma gosta de apanhar. Agora a gente tem que ver o contexto que essa mulher está inserida. É a dependência emocional, é a dependência financeira, é a questão dos filhos. Então é todo um contexto, como você bem falou. É uma rede de proteção que atuar. Tem que atuar assistência social, tem que atuar a psicologia, tem que atuar o governo como um todo, através de campanhas, de conscientização, de cursos profissionalizantes, para que essa mulher, que ela continua nessa situação de violência e não sai por dependência econômica, ela se profissionalize, tenha um ofício e condições de sair dessa situação de... É muito importante isso que a senhora falou, delegada, porque a gente vem são várias gerações e cada geração tem os seus traumas, tem os seus problemas, né? A falta de conhecimento muitas vezes causa isso, o nível de relacionamento familiar que você tem. Eu sou pai de menina e todos os dias eu digo o quanto ela é incrível, o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela é linda, porque a mulher ela nunca deve aceitar menos do que ela merece.
né? E isso é preponderante em uma casa. A primeira figura masculina que ela tem é o pai. Então o pai também tem que dar muito esse exemplo de respeitar a mulher, de respeitar a filha, né? Convido a senhora, inclusive, na próxima semana deve sair no IELCast uma entrevista que eu acho que vai mudar muito a visão sobre o que acontece hoje nas redes sociais, nas mulheres, né? Nós conversamos com a Mona Lisa, que é ex-Miss Brasil, e ela fala justamente, delegada, sobre isso, sabe? Olha, nunca um almoço é de graça. A conta chega depois. E ela falando sobre o assédio que ela sofreu durante a carreira dela, mas o quanto ela se amava, ela não se trocava por objeto. E ela relata, ela vê hoje meninas que começaram com um almoço de graça e hoje se prostituem e sequer tem a coragem de denunciar, tem a coragem de falar por vergonha da própria família. E, delegada, acho que essa é uma pauta que a gente tem que abordar tanto, que as meninas cegam, parece que ficam cegas pelo passeio de lancha, por uma bolsa, por um relógio, por um celular, e daqui a pouco estão sendo estupradas e sequer tem a coragem e uma força para denunciar, né, delegada? E a sociedade machista ainda julga, né? Ela não fala em relação a esse cara que está se aproveitando. Total, fala, mas foi porque quis, porque é a mentalidade machista. A nossa sociedade, infelizmente, ainda impera o machismo. Então, trabalhos como que você vai apresentar na semana que vem são importantes para a gente mostrar um movimento que deve ficar cada vez mais forte, de empoderamento feminino, de mostrar que a mulher não é um objeto, como há séculos a gente vem vivendo isso, tanto que a Lei Maria da Penha só veio em 2006, entendeu? O que é um absurdo, né? E isso a gente sabe, devido à pressão internacional, a gente conhece toda a história que a Maria da Penha antes passou, toda uma pressão internacional para que o Brasil finalmente, em termos de lei, iniciasse o combate à violência doméstica feminina. E é uma pauta que eu acho que tem que ser muito batida, muito defendida, porque eu sou pai de menina, a gente prepara os nossos filhos, é lógico, da forma que podemos prepará-los, mas nem sempre a gente consegue proteger do mundo que está aí fora. E hoje, mais do que nunca, com o digital entrando, porque antes você conseguia, delegada, proteger a sua família com a porta de casa, né? Você fechava a porta e protegia o mal. Hoje o mal entra pelo telefone, né? Pelas redes sociais, e o que a gente tem visto no Brasil, não é só Teresina, mas o que a gente tem visto no Brasil inteiro, a prostituição digital, meninas da periferia, lindas, bonitas, que são cooptadas, são captadas, né? Por esses, sei lá, acredito que sejam monstros, que se utilizam dessas meninas para alcançar os seus objetivos. E daqui a pouco ela passa a ser descartável. E você não tem ideia do que isso transforma na cabeça da menina para o resto da vida, né, delegada? Os males que isso podem acontecer ou podem causar, né? Isso é verdade. Isso traumatiza, a gente não leva em consideração as consequências psicológicas que, veja até, por exemplo, eu cito essas modelos, até você citou a situação, o grande exemplo que a nossa Miss nos deu, mas nem todas têm a mentalidade dela. E a gente vê quantas que iniciaram com a carreira promissora e que se destruíram pela droga, porque aquele que tenta cooptar essa mulher, ele utiliza droga, ele utiliza, como você falou, coisas caras. E com o tempo ela não vai conseguir Ninguém tem manter. coragem e tem vontade de falar, mas graças a Deus eu posso falar. O que tem de menina viciada em êxtase, em bala que eles chamam. Aqui em Teresina está um negócio destruidor. Isso tem destruído dezenas, centenas de famílias. E o que mais me assusta é esse silêncio ensurdecedor, né, nessa comunidade. Sabe? Eu tive informação de bastidores que a Polícia Civil hoje do Piauí, nessa gestão já do atual secretário de Segurança Pública, já desenvolve investigação sobre isso, né? Nesse aliciamento de jovens da periferia, com o primeiro vício das drogas, as festas, enfim, uma série de situações, mas é uma pauta que deve salvar muitas famílias e muitas vidas, viu, delegado? E parabéns pelo trabalho que a senhora tem desenvolvido aí. Muito obrigada. Eu até digo que é um trabalho conjunto de todos nós que fazemos da Polícia Civil. O DHPP como um todo, a gente trabalha junto, tem a questão da inteligência também. Eu gosto sempre de também citar as outras instituições, o Instituto de Criminalística está ao lado da gente, IML, sempre que nós temos um caso complexo,
toda a polícia chegar junto para a gente resolver o mais rápido E possível. como é bom ver uma polícia trabalhar sem vaidade, né? Sem pensar sempre como trampolim a polícia, e sim trabalhar a polícia em prol da